Meu bom dia a todos vocês, meus amados, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Nesta manhã de quarta-feira, você é muito bem-vindo. Você, meu irmão, meu amigo, minha amiga em Cristo Jesus. Nós temos a alegria, de todos os dias nos reunirmos na nossa sala e nós recebemos de Deus, através da inspiração da palavra, da Bíblia Sagrada, uma mensagem diária através do nosso guia de estudo. Que você seja muito abençoado cada dia que você estuda a palavra de Deus. Eu confesso para vocês que eu tenho sido muito abençoado, porque cada dia eu aprendo mais um pouco, estudando, conhecendo um pouco mais da vontade de Deus. Queridos, agora nós vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção do Senhor para o nosso estudo. Altíssimo Deus, nosso bom Pai, neste momento nós te agradecemos porque estamos estudando a Tua Palavra. Pedimos agora ao Espírito Santo para que Ele permaneça e esteja conosco, iluminando a nossa mente, a minha mente e a mente dos meus irmãos, porque nós queremos aprender do Senhor, aprender a Tua Palavra e queremos colocar em prática em nossa vida para o nosso viver diário. Nós o pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana nós estamos estudando aí a nossa lição falando sobre morte em um mundo de pecado, E hoje, propriamente, nós estudaremos, na verdade, o livro de Gênesis, capítulo 3, de 7 a 19, e aqui foi mostrado, para Adão e Eva, as consequências que viria por causa do seu pecado, quando Deus o encontrou com eles ali naquela tarde, que era uma tarde assim, como todas as demais que Deus sempre vinha ao Jardim do Éden encontrar com seus filhos, o casal feliz que estavam ali, só que aquele dia não estava sendo um dia feliz para Adão e Eva, tá? Aqui vem mostrando para nós, queridos, nesse texto, de Gênesis capítulo 3, 7 a 19, alguns pontos importantes que aconteceu ali, tá? Nós, através da lição que estudamos ontem, vimos que Eva foi enganada, pela serpente, usada, por Satanás. Satanás incorporou sobre a serpente e conversou com a mulher, enganando, oferecendo ali muitas coisas atrativas, como, por exemplo, a permanência na vida, ou seja, certamente não morrerás. Deus havia dito que eles morreriam e a serpente diz, não morrerás. Tá? Na verdade, quando você pensa, por que Eva veio acreditar, sendo que ela não conhecia a morte. A morte não existia até aquele presente momento. Ela não sabia o que era sofrer por causa da morte. Tá? E ela passando ali por aquele procedimento de provação, ela certamente, juntamente com o seu marido, seria eternizado, seria eternos, eles aí seria imortalizados, definitivamente. Apesar de que a morte não tinha dano sobre eles, porque a morte ainda não existia, mas eles só se tornariam eternos se passassem por esta provação. Mas, amados, meus queridos, alguns pontos que eu quero refletir com vocês naquele acontecimento. Naquela tarde, depois que eles haviam pecado, os primeiros sinais e consequências do pecado
meus amados, foi a separação. Eles esconderam de Deus, esconderam do Criador. Fugiram da presença de Deus. O pecado, ele ocasionou esta consequência, de medo, de pavor. Deus havia dito que se eles o comessem daquela árvore proibida, certamente morreria. E isso desenvolveu um sentimento de medo, de tal maneira que eles fugiu e se escondeu da presença de Deus quando Deus o veio encontrá-lo ao término do dia ali no Jardim do Éden. Tá? Muito bem, Deus o chamou, e Adão respondeu e disse, olha, porque eu estava nu, então eu me escondi. E Deus perguntou para ele, quem o havia lhe mostrado que ele estava nu. Óbvio, uma das primeiras consequências do pecado foi exatamente torná-los, ambos, o casal, desprovido ali da justiça de Deus. Tá? A roupa que eles usavam era a justiça de Deus. Então, naquele momento eles perderam. E, querido, ali perdendo essa justiça, a justiça de Deus, que era a sua roupagem, eles estavam então desprovidos da vida, separados da vida. Cristo é a essência da vida, é o dono da vida. E então, queridos, eles imediatamente procuraram costurar ali as folhas das árvores, para tentar fazer uma roupa para esconder a sua nudez. Tá? Exatamente estava se cumprindo o que Satanás havia prometido para Eva. Vocês abrirão os seus olhos se vocês comerem, comer desse fruto que Deus disse que vocês não deveriam comer, e vocês ficarão conhecendo o bem e o mal. O bem eles já conheciam, o mal ainda não, mas agora eles passaram a conhecer o mal. Eles passaram a ver, queridos, que eles haviam perdido a vida. Eles começaram a perder a vida a partir daquele momento que eles pecaram. Eles não morreram, não deixou de existir imediatamente. Mas os primeiros sinais da morte já estavam acontecendo sobre eles. Eles já estavam separados da vida, de Cristo Jesus, que é a vida. Havia fugido da vida. Tá? E a perda da justiça divina sobre eles era uma demonstração clara que eles estavam já caminhando para a morte. E então, queridos, a primeira tentativa deles foi procurar resolver o problema do pecado por eles mesmos. Era exatamente aquilo que Satanás havia dito para eles. Olha, vocês mesmos serão Deus, vocês não precisam de Deus. Entendeu? E então eles correram para tentar resolver o problema do pecado por eles mesmos. Mas o pecado não se resolve por nós mesmos, se resolve pela graça de Cristo Jesus. Tá? E imediatamente eles foram fazer roupas de folhas. Queridos, não deu certo, não dava certo. Tá? Aquelas folhas iriam logo murchar e eles estavam nus outra vez. Tentar a salvação pelas obras, pelas nossas próprias tentativas, queridos, é estarmos perdidos para sempre. Não dá certo, não funciona. Assim como aquela roupa de folha não funcionou, eles tentou resolver o problema do pecado, da sua vergonha, da sua nudez, mas não deu certo. Tá? E então, queridos, a Bíblia diz que Deus, pegou um cordeiro e, matando aquele cordeiro, tirou a pele do cordeiro e fez uma roupa para eles. Ou seja, a salvação só pode ser resolvida com a morte do cordeiro. Cristo é o nosso cordeiro
Nós só poderíamos ser salvos pela morte do Cordeiro, pela graça de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, por aquilo que Jesus fez por nós. Queridos, outro problema que aconteceu ali, além da separação da criatura do Criador, ao eles se esconderem de Deus, eles começaram a acusar uns aos outros. Ali começou a desenvolver no coração deles a mancha do pecado de acusação, né? De mentiras. Né? Adão disse para Deus: a mulher que tu me destes, né? Ela que tu me deste, ela, né, me deu do fruto e eu comi. Eva disse: eu fui enganada pela serpente. Tá? No final da história, eles estavam acusando a Deus de o ter, Adão acusando a Deus de ter criado a mulher para ele, e a mulher acusando a Deus de ter feito a serpente, criado a serpente. Se não fosse a mulher, na mentalidade de Adão, ele não teria pecado. Se não fosse a serpente, na mentalidade de Eva, ela não teria pecado. Queridos, o pecado precisa ser resolvido de frente. O pecado não tem desculpa. O pecado não tem explicação. O pecado só pode ser resolvido quando nós reconhecemos que somos pecadores e confessamos ao Cordeiro. Confessamos a Cristo Jesus. Aí é resolvido o pecado. Não adianta desculpar o pecado. Achar que nós erramos porque alguém é culpado, porque alguém nos forçou, porque alguém nos induziu, porque alguém nos influenciou. Não. Nós pecamos porque, por livre e espontânea vontade, nós tomamos a decisão de pecarmos. Não é porque alguém nos influenciou, nos induziu, que nós caímos no pecado. Tá? O pecado tem que ser resolvido quando nós temos que enfrentarmos a Ele e confessarmos a Cristo Jesus. Tá? Outro problema, queridos, a terra foi amaldiçoada, a serpente foi amaldiçoada. E agora era com dor, a dor passou a existir. E Deus disse: você vai ter filho, Eva, com muitas dores. E para Adão, Deus disse assim: olha, você não terá mais o jardim do Éden. Você agora vai ter que trabalhar duro do suor do teu rosto, que você vai conseguir conquistar o seu pão, até que você se torne novamente ao pó da terra, porque de lá foste tirado. Ou seja, Deus estava dizendo: você vai ter que trabalhar duro, ferido pelos espinhos, pelos cardos, para adquirir o seu pão de cada dia, até que você volte ao pó da terra, até que você morre. Então, queridos, verdadeiramente a transgressão, o pecado ocasionou essas consequências. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Não puderam mais entrar no jardim do Éden, naquele paraíso que eles tinham, porque o pecado impediu. Eles não poderiam. Deus precisou retirar o jardim do Éden para que eles não entrassem. Agora, queridos, o interessante é que o ser humano, Adão e Eva, não foram amaldiçoados. Eles sofreriam como nós a consequência do nosso erro, do nosso pecado, mas eles não foram amaldiçoados. Mas Deus fez uma linda promessa no verso 15 do capítulo 3 para Adão e Eva. Olhando para a serpente, Deus disse que haveria uma inimizade entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher é Cristo Jesus. E ele ainda disse: ele te esmagará a cabeça, você ferirá o calcanhar do descendente da mulher, mas ele esmagará a sua cabeça. Ali Deus estava dizendo: o pecado um dia terá fim, eu vou acabar com o pecado, o descendente da mulher sou eu que vou encarnar,
vou tomar a natureza do homem e eu vou quebrar a cabeça da serpente, eu vou quebrar a cabeça de Satanás, disse Jesus. Eu tenho esse poder. Queridos, Jesus estava dizendo: eu vou resolver o problema do pecado. Vocês não vão precisar morrer a morte eterna, porque eu vou morrer no lugar de vocês. Essa era a promessa que Jesus estava concedendo ali para o pecador, para Adão e Eva e os seus descendentes, que somos nós. Graças a Deus por esta linda promessa de Cristo. Jesus cumpriu, o Messias veio, morreu por mim e por você. O Cordeiro que naquele dia morreu para que Adão e Eva não morressem. Queridos, representava Cristo Jesus, que no futuro viria, e ele veio. Louvado seja Deus. Então, meus amados, quero desejá-lo a você um ótimo, abençoado dia, e que realmente o Espírito de Deus esteja trabalhando no seu e no meu coração. Que nós possamos entender a vontade de Deus, a mensagem de Deus para nós, os caminhos de Deus, e que nós possamos trilhar nos caminhos do Senhor. Fique com Deus, tenha um dia muito abençoado e que o Espírito de Deus seja o seu companheiro nesse dia. Amém e até amanhã.